Paz, boa noite, Deus nos abençoe. Estamos na live da Igreja Missão Apacentar na Bahia, iniciando mais uma live para a glória e louvor do nome de Jesus. Você que já entrou, a paz do Senhor. Você que ainda vai assistir ou vai assistir posteriormente, paz de Cristo Jesus. Aproveite para poder convidar pessoas, para poder indicar a nossa página, para poder falar sobre o nosso canal no YouTube. Quem sabe tem pessoas que precisam ver as mensagens que estão lá, participar das coisas inerentes à igreja, das coisas relacionadas com o reino de Deus, que isso é mais importante. E nós estamos muito felizes porque Deus nos dá mais uma oportunidade de podermos cultuar a Ele nos nossos lares. Eu aqui com minha família, você aí com a sua, mas não deixamos de estarmos unidos na mesma fé, no mesmo propósito, orando para que Deus possa nos dar novamente a oportunidade de estarmos congregando para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai, é com muita alegria que nós estamos reunidos para glorificar o Teu nome. E assim bendizemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Toma essa nação nas Tuas mãos, esse estado. Deus, essa cidade, guarda os quatro cantos, liberta-nos da corrupção, dessa ideologia maligna que quer corromper, que quer transformar a nossa sociedade cristã em uma sociedade completamente diferente dos teus princípios e fora dos teus mandamentos e estatutos. Nós cremos que o Senhor é um Deus que pode intervir poderosamente, e assim o Senhor se demonstrou durante todo o tempo, e a Bíblia está repleta de situações, de histórias que falam sobre essas coisas. Então, ser o governo nesse país, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, toma primazia em tudo e faz com que o Teu nome seja glorificado a partir de nós. E assim nós te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor com hinos, cânticos e salmos, para glorificar o nome do Senhor com louvores, com músicas que são edificantes e que o Senhor possa receber como oração nesse momento. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o invisível, mas
Jesus, bendito seja o teu nome. Consagramos todo nosso Tu és maravilhoso, fiel, ser. glorioso, bondoso. Eu consagro todo A ti toda a glória, toda a honra e adoração. Bendito seja o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. A Ele seja a glória, o louvor e a adoração. Deus abençoe aos pastores de Minas Gerais que já estão ao vivo conosco. A paz de Cristo, cada um de vocês, líderes da Igreja Missão Apacentar, aqui em Feira, em Malhada, na Bahia também, não é? E em Divinópolis, Minas Gerais. Beijo no coração dos pastores da Bahia. Também vocês que congregam conosco, Deus abençoe sua família, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Você que não congrega conosco, mas é irmão em Cristo, irmã, paz do Senhor, que o Senhor possa te abençoar, te guardar e livrar de todo mal para a glória e louvor do nome de Jesus. Se você ainda não é cristão, não tem uma aliança na realidade com Jesus, essa é a oportunidade que Deus está te dando através dessa live para que você possa se aliançar com Jesus e sua vida mudar por completo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos louvar ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se
Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos profissionais de saúde, pelos aqueles que estão também na frente, nessa linha de batalha, para poder levar cura, para poder levar tratamento às pessoas que estão precisando, que estão internadas por causa dessa pandemia. Que Tu possa guardar cada profissional, que Tu possa guardar cada pessoa, que seja um momento oportuno das pessoas que estão doentes poderem entender os Teus propósitos e voltarem para Ti em espírito e em verdade, Te adorar, fazer aliança contigo e nunca mais sair dos Teus caminhos, Senhor. E assim nós Te damos graças em Cristo Jesus, louvamos e engrandecemos o Teu nome que está acima de todos os nomes. Amém. Outra vez pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me por ti, Senhor.
Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Você que entrou depois na live, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco para sempre. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus assim ministrou e está ministrando na minha vida nesses dias, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Você vai caminhar aí pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, e você encontra Lucas, que vem logo antes de João, capítulo de número 12, os versículos de número 35 a 38. Estou com a nova versão internacional, também estou com a Bíblia Almeida do século 21, e a gente vai ler o que tem escrito na palavra de Deus, pois ela é o poder para aquele que crê. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra está aberta nessa hora, e nós precisamos da revelação dela, que o Senhor possa trazer à luz aquilo que nós precisamos, porque se o Senhor não ministrar as nossas vidas e não retirar toda a dispersão e toda a falta de concentração e não trouxer entendimento, nós não conseguimos compreender o que o Senhor quer. Então, nessa hora, tudo que for contrário a essa glorificação do teu nome através da tua palavra que será ministrada, caia por terra em nome de Jesus e prevaleça esta semente poderosa em 30, 60 e 100 por 1, em nome de Jesus, nos nossos corações, na nossa vida, no nossa mente. Assim seja para todos sempre. Assim diz a palavra de Deus para nós. Versículo 35 de Lucas, capítulo número 12. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Na outra tradução, ele vai trazer algo escrito assim: estais preparados e acendei as vossas candeias. E ele continua no verso 36, dizendo: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento ou das bodas, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-se a porta imediatamente. Bem-aventurados ou felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. E o versículo 38 finaliza dizendo: mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, ou nas vigílias da noite, em outras traduções, felizes os servos ou bem-aventurados aqueles que o Senhor encontrar preparados. Oh, glória a Deus! Então, Lucas vai trabalhar com as questões de vigilância. Ele traz uma parábola e ele vai alinhar as parábolas que ele já vinha contando, e ele traz esse ensinamento, Cristo traz esse ensinamento não somente para os discípulos, mas para todas as pessoas que queiram entender aquilo que Deus está falando. E ele começa então dizendo assim, essa prontidão para o serviço. Então ele diz assim: olha, vocês estejam preparados ou prontos para servir. E o que a gente percebe é que muitas pessoas elas não têm se preparado para poder servir ao Senhor, e elas querem servir ao Senhor de qualquer maneira, mas a própria palavra de Deus nos ensina assim: apresentai-vos a Deus como obreiros preparados, que manejam bem a palavra da verdade e que não tenham que se envergonhar. Então, cada dia de relacionamento com Deus, a gente precisa se aprofundar na palavra, fazer o nosso devocional, conhecer mais a palavra do Senhor. É importante que a gente ouça as lives, as ministrações, mas o tempo devocional, o nosso tempo investido de qualidade na presença de Deus e a leitura da palavra, o ouvir a palavra e o entender o que Deus está falando conosco, é um momento de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo, e não vai ser superior, ainda que seja muito importante, as ministrações de muitas pessoas, e principalmente a nossa, que nós estamos com vocês lidando com as questões relacionadas com as doutrinas da visão da missão apacentar. Mas enfim, ele diz assim: olha, vocês precisam estar preparados para servir. E tem uma outra vertente falando sobre isso, que vai dizer o seguinte: nós poderemos, estejamos e necessitamos estarmos prontos. Então, não vou deixar para servir o Senhor amanhã,
não vou deixar para fazer algo para Deus depois de amanhã, mas para fazer agora. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, diz a palavra de Deus. Então a gente tem que estar pronto para o serviço a Deus. A gente tem que estar disponível, disposto, com vontade, com desejo, animado. Nós precisamos estar completamente voltados para fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu tenho uma missão a ser executada que está dentro de uma missão maior no reino, e eu sei que cada um de vocês também tem uma missão a ser executada no reino dentro de uma missão maior. Então, se Deus nos colocou numa determinada igreja, numa determinada visão, é para que nós possamos unificar essa missão e corresponder com a missão maior, não somente para a igreja local, mas para glorificar o nome do Senhor através desse propósito do reino. E nós não podemos estar de qualquer maneira, mas sim sempre disponíveis, dispostos. É muito mais do que desejosos, porque muitas pessoas têm vontade, têm desejo, mas na hora H não pode contar com elas, porque a gente pergunta quem vai? Aí 100 levantam a mão, mas na realidade quem está para fazer algo para o Senhor vai ser apenas 10%. Então, dos 100 que levantaram a mão, que se inscreveram, que estavam ali naquela motivação momentânea, com o decorrer do dia, vai perdendo a esperança, vai perdendo a perseverança, e a palavra já começa dizendo assim, olha, vocês precisam estar perseverantes, precisam ter convicções e precisam ter mais do que certeza. Vocês precisam estar esperançosos para poder fazer algo para o reino de Deus. E esse algo é servir, porque vocês foram chamados para servir. Então vocês foram retirados do império das trevas como escravos, que vocês estavam sendo servos escravizados, para vocês serem agora servos livres. Mas isso não quer dizer que vocês vão parar de fazer algo para Deus. Antes estávamos dominados e escravizados pelo pecado. Agora nós estamos livres e nós estamos dispostos e prontos para executar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E o mais importante é que nós não somos mais escravos, mas sim livres, e essa servidão no reino não é por obrigatoriedade, mas é por amor, porque aquele que muito deve, muito ama. Então, quem muito deveu e agora está livre, sabe o quanto ele pode fazer para Deus e o quanto ainda é insuficiente tudo que a gente faça, porque quando a gente recebe essa libertação em Cristo e nós nos tornamos amigos do Senhor, reconciliados por causa do sangue de Jesus, a gente deixa de ser um escravo para ser um amigo de Deus. E isso é tremendamente maravilhoso. E o Senhor ainda complementa. Nós servimos porque nós somos filhos gratos, andamos em gratidão. Nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos quem somos e então agora nós queremos fazer o melhor para Deus, aquilo que está relacionado com essa missão, servindo a Ele com qualidade, porque nós somos filhos. E os filhos fazem isso por amor ao Pai. E quando nós entendemos isso é maravilhoso, porque ele diz assim, conservem acesas as suas candeias. Então, ele está dizendo assim, ó, cingi os lombos e mantenham as suas candeias, as suas lamparinas, as suas lâmpadas acesas. Cingir os lombos significa estar de prontidão, espiritualmente falando, para execução de um propósito que Deus já colocou, e esse propósito está relacionado com a missão.
Se sua missão é apacentar, que seja apacentar. Se sua missão é de cuidar, que seja do cuidado. Se seja de administrar, que faça com zelo. Se é de hospitalidade, que receba e faça isso muito bem feito. Se é de ministrar a palavra, estude mais e faça isso com muita segurança, com muita certeza e convicção daquilo que está se falando, não com heresias, mas fundamentado na Bíblia. Se é para fazer qualquer coisa, seja qual for o ministério, tem que estar com os lombos cingidos, e cingidos com a verdade. E essa verdade é a palavra, e ela se chama Jesus Cristo. Então precisamos estar cingidos, quer dizer, colocar a vestimenta. Naquela época tinha aqueles vestidos longos, então era encurtar para que se pudesse dar passos largos e as pernas não ficarem presas no vestido. Então se dobrava a roupa e passava o cinto apertado acima da cintura para que esses lombos pudessem estar, que é o quadril, liberado, e o movimento do tórax também, para que se pudesse correr, pudesse pegar a espada, desembainhar a espada, lutar, pudesse ter agilidade. Então, cingir os lombos significa essa preparação para proclamar o evangelho da paz que está em Cristo Jesus, falar a verdade e executar aquele ministério chamado específico que Deus colocou dentro de um propósito maior do reino. Precisamos estar preparados para isso, e é tempo de preparação para muitos, e é tempo de melhoria dessa preparação desse exército de Jesus para muitos outros, e também é tempo daqueles que estão estagnados, parados, que estão adormecidos, que não estão mais com lombos cingidos, que perderam o ânimo, que perderam o primeiro amor, que deixaram para trás a esperança, que não está mais viva na palavra de Deus. É tempo daqueles que não estão mais fazendo parte do exército, foram alistados, mas se perderam no propósito. É tempo disso acontecer nesses dias. Deus está nos convocando novamente, Deus está nos realistando, Ele está chamando aqueles que estavam no exército, mas não tinham sido dispostos ao serviço, não estavam prontos para executar o serviço, e o Senhor está convocando a gente para poder tomar essa linha de frente e fazer com que as nossas candeias estejam acesas. Isso aqui tem um propósito espiritual muito grande. A palavra diz que candeias acesas é o próprio fogo do Espírito Santo, precisa estar em chama dentro das nossas vidas, dos nossos corações, na nossa certeza, na nossa mente, repleta e transbordante com o fogo do Senhor. A nossa luz tem que estar acesa, de sorte que as pessoas enxerguem isso, de maneira que essa luz ela venha encandear as trevas, que ela venha dissipar a escuridão, que essa luz ela possa trazer pessoas atraídas para a luz, porque andamos na luz e na luz o Senhor está, então temos paz com todos e comunhão também uns com os outros. Essas candeias, elas estão relacionadas com a preparação para o grande dia, aquele dia da volta de Cristo, a parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Então nós não sejamos as noivas nécias que não tinham óleo, e quando o noivo vem, as lamparinas, as lâmpadas estão apagadas porque não tinham óleo. Então que não deixa faltar sobre nós o óleo do Senhor, e ele esteja sempre sobre as nossas cabeças, para glorificar o nome de Deus. E como a gente pode fazer isso? Através do devocional, através de uma intimidade com o Senhor, um relacionamento maior com o Espírito Santo, se envolvendo nas coisas do reino, não deixando ficar disperso a comunhão com os irmãos, ainda que estamos em quarentena, mas não perdermos esse contato, estarmos ligados na igreja na qual Deus nos plantou, para que a gente possa ouvir uma doutrina sadia relacionada com aquilo que Deus tem como visão para aquele povo. Não que não seja uma visão, porque cada localidade vai ter visões diferentes, e as missões, para que no total, missões
relacionadas e correlacionadas com visões também dessa maneira, se alinhem numa visão maior do reino e uma missão maior no propósito daquilo que Deus quer, e é a volta de Jesus Cristo. Então, o Senhor vai nos alinhar de acordo com a mente de Cristo, porque nós somos imagem e semelhança do nosso Deus vivo, e daí todas as coisas vão estar relacionadas com um padrão de existência do Filho perfeito, um padrão de ser humano específico. Nós temos uma referência, nós não estamos sem referência, nós temos Cristo Jesus e é a palavra de Deus. Então, nossos ídolos já caíram por terra. Pessoas não são mais referências específicas daquilo que precisa, ainda que a gente tenha uma admiração, respeito, honre os nossos líderes, inclusive a mim, né? Vocês fazem isso comigo, entendem, têm consciência disso. Isso é muito válido, muito bom, mas eu preciso te direcionar para aquele que é o cabeça de todas as coisas, aquele que é o importante de todo o universo. Então eu estou te direcionando nessa noite novamente, nesse tempo chamado agora, para Cristo Jesus. Ele é a nossa referência de tudo e de todas as coisas. Precisamos então estar prontos para executar esse serviço com os lombos cingidos e ao mesmo tempo com essa chama acesa, essa esperança que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja dele, sim, e os dias estão sendo abreviados para que isso aconteça. Então não é tempo de dormir, não é tempo de cochilar, não é tempo de ficar inerte, não é tempo de ficar parado, não é tempo de não fazer mais nada, não é tempo de ficar paradão dentro de casa, achando que agora não vai fazer mais nada, porque está de quarentena, é tempo de descansar, de dormir. Não, agora é tempo de trabalhar ainda mais para o Senhor. Deus tem um chamado para você e você precisa fazer com muita destreza, com muita habilidade, com muita perfeição em Cristo Jesus. Você precisa fazer o melhor, ainda que você e eu estejamos passando esses tempos que não são fáceis, mas o Senhor nos convoca para isso. E ele diz no versículo 36, como aqueles que esperam o Senhor voltar para as bodas. Então, nós precisamos fazer como a igreja primitiva, está esperando a volta de Cristo, a iminente volta de Jesus. Ah, mas eu já ouvi essa conversa, já tem mais de 2000 anos e nunca acontece. É por isso que o Senhor traz a palavra para a gente de novo, para a gente não se dispersar, não ficar completamente iludido ou completamente fora do propósito da volta de Cristo, porque a gente não sabe quando ele vai voltar. Então precisamos estar preparados, porque para muito Jesus vai voltar ainda hoje. A pessoa não sabe se ela vai viver até amanhã. Então como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? E essa separação para aquele que está esperando esse casamento com o Senhor, Jesus, ele é santo. Deus é um Deus santo. E esse noivo, ele é um noivo separado. É um noivo completamente santo, que vai casar com a igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem pecado. É um Deus maravilhoso na pessoa de Cristo Jesus, se casando com a noiva, que é a igreja, que sou eu e você. E essa noiva, ela tem que estar preparada, adornada, bonita. Não pode estar prostituída com outros deuses, com vaidades, com egoísmo, com orgulho, envolvida com coisas do mundo e idolatrando outros deuses que tem Jesus como noivo, mas também se relaciona com outros deuses, com outros homens. Então a igreja não pode ser dessa maneira. A igreja de Jesus, ela é santificada, ela é separada para esse grande banquete. Oh, glória! E isso é preparação. Então, o que estamos fazendo? Porque a palavra diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Então, ainda que nós tenhamos amigos cristãos e amigos não cristãos, ainda que tenhamos amigos que servem ao Senhor de verdade e outros que não servem de verdade, ainda que tenhamos amigos corrompidos e outros não, a palavra é clara dizendo o seguinte, que aquele que é amigo da corrupção, aquele que é amigo do pecado, não é amigo de Deus, não, é inimigo.
Então não podemos ter dois amigos, ou serve a um Senhor, ou serve a outro, ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Então a igreja ela tem que entender isso, a igreja sou eu e você, nós como servos de Deus, como amigos de Deus, nós como filhos de Deus, nós como a noiva separada para glorificar o nome do Senhor, não podemos ter amizade com o mundo. E esse mundo não é pessoas, está de acordo com os padrões pecaminosos. Se envolver com coisas pecaminosas e achar que está tudo bem. E não perceber que existem situações que vai fazer com que a gente fique manchado, que a nossa roupa fique suja, que a gente não esteja preparado, que a nossa lamparina se apague. Então, como é que está o nosso óleo da lamparina? Como é que está a nossa vida diante dessa palavra? Sinceramente, a gente fica temente a Deus e olha para as pessoas que não têm aliança com Cristo e diz, meu Deus, e a gente sente compaixão por elas, porque essa palavra é muito forte em relação às questões de que Cristo vai voltar e Ele vai voltar para pegar aqueles que estão com Ele em santidade. Porque vão ter pessoas que são crentes, aqueles que ou fizeram uma aliança com Cristo, mas não estão mais vivendo de acordo com os padrões bíblicos. E aí a palavra é, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Ou seja, vocês me conheceram, expulsaram o demônio, pregaram a palavra, curaram enfermos, fizeram muitas coisas no reino, mas estavam completamente voltados para os seus bel prazeres, voltados para os seus desejos, fazendo isso com motivação inadequada. Vocês estavam crescendo, vocês estavam prosperando, mas completamente fora do propósito, porque ele diz o seguinte, estejam conservadas acesas as suas candeias. E muitas pessoas podem estar fazendo muitas coisas pensando que é para Deus, mas a candeia já está apagada. A gente precisa, então, alinhar a vontade perfeita de Deus, porque ele continua dizendo no versículo 36, para que, quando o noivo chegar e bater, possa se abrir a porta imediatamente. Essa porta, ela precisa estar aberta imediatamente. Quando o Senhor voltar, a gente tem que estar pronto para poder ir para a glória. Você está pronto para poder partir com Cristo agora, para a eternidade, para sempre? Então vamos fazer essa autoanálise. Se o Senhor voltasse para a gente hoje, a gente estaria preparado para estar com Ele na eternidade? Será que eu e você, como noiva de Cristo, como a igreja do Senhor, nós estamos preparados para essa volta de Cristo? Pastor, ninguém nunca está preparado, mas não é isso que a palavra ensina. A palavra diz que a gente precisa estar vigilante, de prontidão, aguardando a volta de Cristo a qualquer momento. Ô glória! E aí ele continua dizendo assim no versículo 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. São bem-aventurados aqueles que estão vigilantes, que estão na torre de vigia, que estão atentos para tudo que está acontecendo. Aqueles que estão prontos, que não estão dormindo no pecado, que não estão descansando no sono da morte, que não estão fora do propósito que Deus colocou para a igreja dele, para o povo dele nesses dias. São felizes aqueles nos quais Deus sabe que estão no caminho certo, e esse caminho se chama Jesus Cristo, para as bodas do Cordeiro. Glórias a Deus. E aí ele continua dizendo, eu afirmo que ele vestirá para servir. Jesus estará vestido para servir a igreja. E aí inverte, porque isso é maravilhoso. Nós estamos servindo, versículo 35, nós estamos prontos para servir ele agora, porque na eternidade Jesus vai nos receber para nos servir como um anfitrião maravilhoso, como um anfitrião educado, como um anfitrião tremendamente admirável, glorificável,
como um anfitrião super, hiper maravilhoso. E ele vai nos servir. Então, será que nós estamos sendo imagem desse anfitrião na eternidade? Será que nós estamos correspondendo a esse amor de anfitrião para poder servir no reino com o melhor que nós temos? A um ele dá 1 talento, a outro 2, a outro 5. O que recebeu 1 talento, porque Deus sabe o que a gente pode administrar e gerenciar para aquele tempo. Deus não é um Deus ignorante, um Deus que vai nos oprimir, colocando coisas para a gente fazer que não está dentro dos nossos limites de competências, inclusive. Ele é completamente sábio, ele vai nos dar a porção que nós precisamos para cada tempo. Então, aquele de 1 talento fez o quê? Escondeu com medo do Senhor. E aí Deus fala que ele não é um servo fiel, retira dele e dá para quem produziu mais. E para outro deu 2 talentos, multiplicou, e para outros 5 que também receberam esse galardão, essa honra por fazer aquilo que estava proposto. Perceba que os talentos, quer dizer, o que era um talento? Era 20 vezes ou 20 anos de trabalho, 20 vezes a anuidade de salário. Então, 1 talento corresponde hoje a 20 anos, 2 talentos, 40 anos, 5 talentos, 100 anos de ministério. O que é que a gente está fazendo? Será que Deus não está nos colocando num patamar muito à frente e acreditando que a gente pode, que a gente é capaz, porque Ele está nos dando esse talento para fazer essas coisas? Olha que maravilha! E Ele diz assim, Ele se vestirá, fará com que você se recline à mesa e virá servi-los. Que anfitrião maravilhoso é esse? Que Ele sabe de tudo. Ele conhece os nossos pecados. E mesmo assim Ele quer que a gente se achegue a Ele, peça perdão, reconheça as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas fraquezas e se coloque disposto a fazer o que Ele quer. Quando nós nos aliançamos com Cristo, a nossa vida já não é nossa. Não é fazer o que eu quero, o que você quer. Agora a nossa vida é de servo. E esse servo tem um Senhor. Muitas pessoas querem Jesus como um salvador, como aquele que vai salvar dos sofrimentos, retirar as dores, como aquele que vai livrar de situações difíceis, de situações problemáticas, das doenças, das enfermidades, das calamidades, das tribulações, que vai livrar das tentações, que vai retirar aquilo que não está servindo para a nossa vida e nos colocar em um ambiente próspero, de bonança, de satisfação, de deleite, de prazer. Esse não é o Jesus, o Cristo, o Messias. Esse é um falso Cristo. E muitos desses estão sendo apresentados por falsos mestres, porque o coração das pessoas ególatras, egoístas, mas eles vão eleger e vão colocar falsos mestres para poder ensinar para elas aquilo que convém a elas. E Deus permite que isso aconteça. Mas nós que entendemos a palavra, estamos em Cristo com a revelação da verdade, precisamos compreender que o Senhor, Ele está fazendo todas essas coisas, estará alinhando nesses dias as nossas vidas, para que naquele grande dia se cumpra a palavra, porque o Senhor anseia em nos servir como esse anfitrião maravilhoso e se cumprir na íntegra aquilo que Ele prometeu. Imagine agora eu e você na eternidade, na glória, e Jesus Cristo com aquela roupa maravilhosa, resplandecente, como diz em Apocalipse, um Deus maravilhoso, tremendo, tudo lindo, tudo completamente pronto, e Jesus vai servir a mesa, o banquete. Você está entendendo o que eu estou falando para você, queridos? Meu Deus, isso é forte demais. E aí o diabo, sabendo de todas essas coisas, ele vem maltratar a gente nos nossos pecados. Satanás vai fazer com que não se cumpra isso nas nossas vidas para a gente perder a promessa.
Então, ele nos convoca e nos alerta dizendo, fica vigilante, não deixa se perder esse amor pela palavra. E vocês precisam estar envolvidos no serviço para que essa chama não se apague, não acabe. Então, cingir os lombos, ó valente, ficai na espreita, na vigilância, na atenção. E ele finaliza dizendo no versículo 38, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Então aqui ele coloca 2 vigílias da noite, das 22 às 2 e das 2 às 6, que eram as principais vigílias judaicas. Você vai encontrar estudos falando sobre vigílias romanas. A gente não vai falar das vigílias romanas porque a nossa visão é uma visão relacionada com o povo judeu. Então não vai ser de 21 às 12, de 12 ou meia-noite às 3 da manhã. A vigília aqui está falando em altas horas da noite ou de madrugada. E essa relação da noite avançada de madrugada está dizendo que nós não sabemos e ninguém sabe o momento certo que Jesus vai voltar. E pode ser em um tempo ou em um tempo a mais, porque um dia para Deus é 1000 anos. Então não fique achando que você pode fazer tudo agora e daqui a pouco pedir perdão para Deus e está tudo resolvido. Então já vai pecar sabendo que Deus vai perdoar, já está com a mente corrompida no pecado, já quer fazer o pecado, está com desejo do pecado, achando que Deus estará sempre pronto para perdoar. Isso se chama iniquidade. E cuidado com a iniquidade, porque a Bíblia é repleta de ensinamentos, principalmente Jeremias. E ele fala para Jeremias, olha, diga para esse povo que eles estão corrompidos e que estão me desagradando. E ainda, Jeremias, que você interceda por eles. Eu não vou ouvir a oração deles. Eu vou me apartar deles para sempre. Mas vou deixar um remanescente, onde você vai fazer parte também, para poder eu trazer uma nova geração, porque eles estão completamente afastados e completamente voltados para o pecado. Eles estão envolvidos com os próprios desejos idólatras. E ainda que você clame a mim e que venha Moisés ou Elias como intercessores a mais, eu não vou perdoar os pecados dele. Então não vem com essa história de graça completamente fora do que Deus ensina, do que é ser graça. A graça porque é um favor imerecido da salvação que nós não tínhamos condições de conquistar. E ele conquistou por nós e nos proporcionou a salvação. Agora, a manutenção dessa salvação é de minha responsabilidade, é de sua responsabilidade. Nós somos corresponsáveis pela nossa salvação. Ainda que se estivermos andando de acordo com o propósito, ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor, do amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, porque não foi eu que conquistei sua salvação, não foi ninguém que conquistou, nenhum governante, nenhuma pessoa, foi Cristo Jesus. Então nós temos uma certeza, que nós não seremos lançados no inferno se estivermos de acordo com a palavra de Deus, porque foi Cristo que garantiu a minha e a sua salvação. Aleluia! Agora, manter essa salvação em santidade, em busca da palavra, em momento com Deus, em prontidão para servir, envolvido com as coisas do reino, essa responsabilidade é nossa. Então, qualquer tempo que ele chegar, a gente está preparado. Fica preparado para o Senhor voltar hoje para você. Não deixa para amanhã, não. Fica preparado para qualquer tempo o Senhor buscar a mim e a você. Estejamos como igreja do Senhor, como povo dele, preparados para a parousia, a segunda vinda de Cristo. E essa vinda, a palavra de Deus nos ensina que ele encurtou a volta dele, para que muitos que estavam e estão vivendo com ele
não ficassem fora por causa do amor que se esfria e do pecado que começa a consumir e assolar a humanidade. Então, são dias de voltarmos à origem de todas as coisas. E Deus, Ele já criou todo o cenário para que isso aconteça, e Ele está colocando a mim e a você para que façamos parte desse propósito. Entenda que esse chamado de Deus, essa convocação do Senhor para a gente fazer isso, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você que é escolhido de Deus, eu quero te dizer nesse momento, não é uma necessidade do reino, e Deus olhou e achou que eu e você poderíamos realizar essa necessidade para o reino. Mas sim, é um privilégio para mim e para você podermos servir no reino. Então não pense, não se endeuse, não roube a glória de Deus achando que eu e você somos alguma coisa porque temos conhecimento, temos títulos, temos força, temos saúde, temos competências, temos capacidade, habilidade ou qualquer outra coisa. Não ache que sem você as coisas no reino não vai funcionar. Eu não quero pensar nunca que sem a mim Deus não pode fazer alguma coisa. Ai de mim se pensar assim, ai de você se pensar assim, porque Deus abate os soberbos. Deus não precisa de mim e de você para nada, mas nós que precisamos dele para tudo. E isso é poderosamente revelador, porque agora nos colocamos na posição de servos, servos que foram transformados em amigos, amigos que conhecem aquilo que Deus quer em intimidade, e muito mais do que isso, filhos que são gratos e executam algo como ministros do Evangelho do Senhor Jesus, nesse tempo, nesses dias, no propósito, para uma vida eterna, passando como peregrinos nessa terra, para chegarmos aonde é a nossa morada de verdade. E isso não é mais nem menos do que um privilégio que Deus nos dá, uma bênção que Deus nos proporciona. Então pega ela, segura firme, guarda ela, guarda essa palavra no teu coração para a gente nunca pecar contra o Senhor e vamos fazer aquilo que Deus já separou. O que é que está parado na tua vida? O que é que nesses dias parou de funcionar? O que é que nesses 70, 90 dias de pandemia se deixou de fazer? Parou de orar, parou de jejuar, parou de buscar, parou de ajudar os irmãos, parou de interceder pelas missões, parou de mandar coisas para as pessoas em missões, parou de dizimar, de ofertar, de enviar recursos missionários, de dar uma palavra de boa nova, de ajudar os outros, de expulsar demônios, de curar enfermos. O que é que você parou? Ei, é tempo de voltar. Cinge os lombos, estejais prontos, prepara-se. A palavra veio para Josué dizendo assim: santificai-vos hoje, porque amanhã farei grandes coisas no vosso meio. Então é tempo de se separar para poder servir com qualidade ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Essa é a palavra que Deus trouxe para a minha vida, para que possamos unir esse pensamento, para que eu pudesse compartilhar com você, que você pudesse compartilhar com outras pessoas, porque agora você tem a palavra, você não guarda para você somente, você guarda ela no teu coração para não pecar contra o Senhor, no entendimento, mas você divulga ela para que pessoas possam ser alcançadas e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! Então nós encerramos com um versículo dizendo assim: estais preparados e acendei as vossas candeias. Tantas pessoas se preparam para tantas coisas. Se preparam dias para poder fazer vestibular. Se preparam anos para fazer concurso. Se preparam tanto tempo para se casar. Se preparam a vida toda
para alcançar uma profissão, um sucesso, se preparam um grande tempo para alcançar grandes coisas. Mas de uma coisa é mais importante na nossa vida, que é a nossa vida espiritual, não material. E muitos de nós estamos deixando para segundo, terceiro plano. Estamos preparando ou estamos preparados para muitas coisas, mas não estamos preparados para a volta de Cristo. E aí ficamos apegados às coisas materiais. Não queremos que Cristo volte, porque não temos certeza da nossa salvação, porque estamos vivendo nesse mundo como se fosse bom viver aqui. Não que seja ruim as coisas de Deus nessa terra. Ele criou tudo para a glória do nome dele. Mas não estamos preparados para estar na boda do Cordeiro, e aí a gente fica querendo disputar, brigar, competir, alcançar bens materiais, guardar tudo para a gente, reter, ao invés de compartilhar, e a palavra diz que melhor coisa é dar do que receber. Então a gente fica apegado com muitas situações, com os nossos sentimentos, ficamos presos aos nossos traumas, escondidos em nós mesmos, com diversas máscaras espirituais. Quem sabe Deus não colocou a gente de máscara nesses dias para dizer, olha, vocês já estão andando de máscara há muito tempo. Vocês já estão isolados de mim há muito tempo. Vocês já não se relacionam uns com os outros há muito tempo. Não é por agora. Então, volta e entende as coisas do Senhor. Vamos nos preparar, porque ainda dá tempo. Quem sabe nessas vigílias dessa noite, de hoje para amanhã, nessa madrugada, Deus não traz algo poderoso e te enche com a presença dEle, a ponto de trazer novamente esse amor. Então aproveite as vigílias. Aproveite. E muda de vida. O Senhor se apresenta para mim e para você hoje novamente através da palavra dEle. E não deixemos passar essa visitação do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós. Resplandeça a face dEle sobre nós. Olhe para cada um de nós e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe. Vamos colocar essa mensagem no canal do YouTube. Deus abençoe a cada um de vós. Em nome de Jesus. Amanhã temos a live às 18h30 da Igreja Missão Apacentar, com pastora convidada.